Várias vezes eu me peguei pensando sobre a verdadeira felicidade. E porque no meio cristão a gente fala muito sobre isso, sobre a verdadeira felicidade, uma felicidade que não é circunstancial. Só que também várias vezes eu me pegava olhando para algumas situações que para mim não eram ideal, mesmo que não eram situações tristes, e eu pensava, meu Deus, eu acho que eu não seria feliz se eu estivesse lá, sabe? Eu não ia adorar como essa pessoa adora, eu ia ser uma pessoa triste. E pensar sobre isso me deixava triste. Eu tava sendo verdadeira, mas era algo que me... Eu tava sendo verdadeira, mas era algo que me deixava constrangida de pensar que essa era a realidade, porque significava que minha felicidade é tão falsa ao ponto dela ser circunstancial. E eu gostava, eu falo assim como se fosse no passado, mas não é um passado distante, é um passado agora. É um passado tipo ontem. E eu gosto, né? Eu gosto de falar para as pessoas esses meus pensamentos. Porque, por mais vergonhoso que parecia, eu dizer que eu não entendi essa verdadeira felicidade sendo cristã, eu queria que alguém viesse e me confrontasse com o argumento e que me fizesse verdadeiramente entender isso. Só que eram sempre as mesmas falas. E eu queria que alguém argumentasse de uma forma que fizesse eu, tipo assim, destravar o meu pensamento. Então eu tive uma descoberta e que pra mim foi diferente. E não é algo, sabe quando parece que algo tá o tempo todo na sua frente, mas você não reparou naquele detalhe? E fez muita diferença pra mim. E talvez quando eu falar pra você, pareça uma bobagem, mas enfim, eu tava vendo um vlog da Vika e ela contou de uma amiga dela, tem 30 anos, não tem namorado, não é casada, não tem filhos, e ela tava muito triste, porque essa área da vida dela não estava resolvida, né? E a Vika falou aquele clichê verdadeiro de sempre, que é, se você não é filha solteira, você não vai ser casada com filhos, porque depois que você conquistar isso, a sua infelicidade vai passar para outro lugar. E porque a verdadeira felicidade se encontra em Deus. E não em uma viagem, não em qualquer sonho realizado. Porque depois que você fizer aquilo e aquilo acabar, ou aquilo chegar no objetivo, chegar no ponto, você vai precisar de outra coisa para se satisfazer, porque sua satisfação não tá em Deus, tá naquilo e aquilo foi alcançado, então você precisa de mais. E enfim. E esse clichê é verdadeiro. É um clichê verdadeiro. Mas sabe quando você sabe de algo e aquilo é real, só que você não internalizou aquilo e você já viu pessoas vivendo aquilo e aquilo te maravilha, porque realmente eu já vi pessoas que vivem em situações muito difíceis, situações tristes, de sofrimento, e elas eram verdadeiramente felizes. O que não significa que elas não ficavam tristes, só que elas não eram tristes. Mas eu não tinha internalizado ainda esse clichê verdadeiro. Só que uma coisa que eu pensei foi: Deus deseja que eu seja verdadeiramente feliz. Deus deseja que eu encontre uma felicidade que vai constranger as testemunhas e vai ser um convite para mais adeptos dela. Uma felicidade verdadeira. É uma felicidade que faz com que as pessoas que estão à volta vendo a sua felicidade vão ser constrangidas pelo amor de Deus, vendo que o Deus que você conhece. Por isso que você tem essa felicidade. E mais adeptos porque as pessoas vão querer conhecer essa felicidade, saber de onde ela vem e ter essa felicidade também. Mas o que mudou tudo foi: Deus deseja que eu tenha a verdadeira felicidade. Isso para mim foi um start, porque se Deus deseja, Ele me guia para isso. Então Deus me conduz para o contentamento nele. Deus me conduz para uma vida que quanto mais eu busco a Ele, eu vou encontrar esse contentamento. É algo simples. Simplesmente a frase Deus deseja. Essa parte, Deus deseja isso. Deus deseja realmente dar uma vida em abundância. E isso é algo tão simples, é aquilo que estava na minha frente o tempo todo. Mas eu não me toquei. E isso mudou tudo pra mim.
Deus deseja que eu seja verdadeiramente feliz. Deus deseja que você seja verdadeiramente feliz. E se Ele deseja, Ele te conduz para o contentamento. E eu tava falando que eu mudei de assunto, que daí, quando eu pensei naquelas situações que eu dizia, ai, que graça. Calma. Eita, eu vou ter que gravar isso, peraí. Gente, que coisa mais linda. Ai, foi. E automaticamente eu peguei exemplos de situações que eu falava, eu acho que eu não ia ser feliz nesse momento. E eu falei, cara, eu ia ser feliz porque Deus deseja que eu seja feliz e Ele ia me conduzir pro contentamento, que não ia ser algo que eu ia encontrar por mim mesma, mas ia ser algo que eu ia encontrar nele, porque eu busco a Deus e eu desejo encontrar Ele. E encontrando a Deus, eu ia encontrar essa felicidade que não é não ficar triste, mas é esse contentamento que Paulo diz que na fartura ele teve contentamento, mas não tendo nada ele teve contentamento também, porque alegrem-se no Senhor. Então Deus conduziu Paulo ao contentamento, porque quanto mais Paulo buscava Deus, era isso que ele ia encontrar, porque era isso que Deus estava disposto a dar. Deus deseja dar isso, gente. Deus deseja dar uma vida em abundância. E uma vida em abundância é uma felicidade que não é circunstancial, porque isso é pouco. Eu vi alguns amigos, eu vou contar situações que eu pensava, pô, eu não ia ser feliz aqui. Eu vi alguns amigos missionários em alguns lugares, e pra mim realmente é vergonhoso dizer isso. Eu sinto vergonha, mas agora, enfim, agora eu seria feliz lá. Mas algumas situações que era de pobreza, e tinha pessoas que viviam lá, não estavam lá só de passagem. E daí eu pensava assim, meu Deus, olha como essas pessoas estão felizes e elas não têm nada. Gente, elas não têm nada material só. E olha, que vergonhoso dizer isso, mas elas não tinham nada material e elas estavam cheias de alegria. Elas eram felizes. Eu deixei me contaminar com a ideia de que eu preciso de conquistas para ser feliz. Só que eu já tenho uma conquista, eu já tenho tudo que eu preciso ter. E eu não tô dizendo que você não pode se alegrar com coisas que você recebe, com os filhos que você tem, com uma viagem que você vai fazer, com uma medalha que você ganha, com uma conquista que você tem, porque se alegre com essas coisas. Você deve ser grato por essas coisas, entregar essas coisas ao Senhor, porque tudo vem dele e é para Ele. Então seja grato por isso. Porém, essas coisas não podem ser idolatrias na nossa vida, no nosso coração, porque nossa adoração é para Deus. Ai. Mas o ponto desse vídeo é que Deus deseja que eu seja feliz. E é tão interessante pensar que eu tenho um Pai, um Deus tão bom, que Ele deseja que eu seja feliz. E não sei, isso foi pra mim esclarecedor, porque eu já sabia disso. Mas é como se fosse uma revelação de algo que já estava na sua frente. Eu não sei explicar, mas olha, pra mim fez toda a diferença. Deus deseja que você tenha verdadeira felicidade, então Ele te conduz para o contentamento quando você busca Ele, porque é isso que você encontra. Quando você abre a porta, o toque de Jesus, é vida em abundância que você encontra. E isso muda tudo, porque a gente não precisa mais viver com medo de não ter as coisas, porque a gente já tem tudo. Porque a alegria, quando nós conhecemos a Deus, não é só um sentimento. Ai, gente, essa senhorinha aqui caminhando. A alegria não é só um sentimento, ela é um fruto do Espírito. E olha só como a gente tem um Deus que deseja tanto isso, que Ele prometeu nos dar isso quando nós recebêssemos o Espírito Santo. Porque isso é um fruto do Espírito, a alegria. O mesmo Deus que falou para Paulo que ele enfrentaria coisas mais difíceis por causa do nome dele, é o mesmo Deus que derramou o Espírito Santo sobre Paulo e encheu ele de contentamento, porque ele tinha o fruto do Espírito que tem alegria. Então o mesmo Deus que diz para você que você terá aflição, é o mesmo Deus que te dá bom ânimo, porque é o Deus que venceu o mundo. Ai, não sei, pra mim, isso muda tudo. Eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa feliz. Mas quando eu pensava a respeito de situações que me vendo lá,
eu sentia que eu seria triste, mesmo tendo a alegria de Cristo na minha vida. Mas entender que, sei lá, internalizar uma verdade que já tá clara. Então, se você tem uma verdade clara já, mas isso não tá internalizado em você, peça pra Deus revelar a você. Não é que vai ser uma nova verdade. Não é isso. Não é que vai mudar, vai ser algo novo. Não. Mas talvez seja algo novo pra você. Um entendimento novo seu, um entendimento mais profundo. Eu gosto de falar que é uma profundidade escondida. Então eu tô lendo a Bíblia, eu vejo muitas coisas que estão escondidas para mim. Eu escrevo profundidade escondida, porque ainda para mim eu não tive um entendimento profundo sobre aquilo, mas tá lá, e um dia eu vou ter. E como isso, como esse exemplo que eu dei da verdadeira felicidade. Falando por último, Deus deseja que você seja feliz, então Ele te conduz para o contentamento. Deixa eu gravar só mais uma coisa. Primeiro, eu pensei assim quando comecei a gravar isso. Meu Deus. É engraçado pensar que a gente é insignificante, né? É tão melhor pensar isso que a gente é insignificante. Mas enfim, não tem nada a ver. Eu propus fazer esse vídeo. E eu espero realmente que, sei lá, chegue pra você. Se chegou pra você, em nome de Jesus, isso vai te abençoar de alguma forma. Mesmo que você não estivesse buscando resposta sobre felicidade, mas de outra forma, talvez. Talvez pra você fazer um vídeo pro YouTube. E não sei. Foi bom porque eu não gravei vários vídeos, foi espontâneo, foi algo assim. Vai, tá bom.